Pessoal, hoje é a última pregação que eu vou fazer. E assim, antes de começar, porque quando eu termino o negócio acaba, eu vou embora, né? Mas assim, aqui, né? Queria deixar meus agradecimentos para vocês. Vocês foram muito especiais para mim. Obrigado por me aceitar assim de uma forma bem legal e amorosa, né? E eu gostei demais de estar aqui com vocês. E peço que Deus possa incomodar meu coração. Eu quero interceder por vocês, pelo menos esse ano inteiro, final desse ano, esse metade desse ano, para estar intercedendo pela vida de vocês. E queria trocar um pouco dessa intercessão, pedir para você orar por mim também. A próxima segunda-feira, eu estou indo para Piauí, numa viagem missionária. A gente vai estar no sertão Capitão Gervásio, né? Se você não sabe, nem eu sei onde é. E eu vou ficar lá durante 7 dias fazendo atendimento odontológico. E a gente vai cavar 2 poços de água naquele lugar, né? E queria estar pedindo para vocês lembrarem de mim na semana que vem em oração, que a gente vai estar pregando o evangelho e tentando fazer alguma coisa para melhorar a vida e a saúde do pessoal dessa região de Capitão Gervásio, né? Então eu queria estar pedindo para vocês estarem orando, beleza? Hoje é a última pregação e eu queria dizer que a última pregação é Eu Te Seguirei. É que eu estou com esperança de que você saia daqui realmente seguidor de Jesus, um seguidor de Jesus, alguém que realmente decidiu nesse acampamento seguir a Jesus para o resto da sua vida, e em todos os dias da sua vida ser um seguidor de Jesus. E tem um vídeo que eu gosto muito e que eu nunca consegui usar ele assim. Eu usei ele 2 vezes, mas assim, nunca consegui usar ele porque eu não conseguia ter ele em português, porque ele é muito complexo para refazer ele em português. E o Elias veio para mim hoje e falou assim: Joel, eu tenho um vídeo aqui legal. Eu vi, nossa, conheço esse vídeo, mas eu nunca vi ele em português. Então, a primeira vez, eu queria que vocês prestassem atenção que ele é um verdadeiro clássico da ideia de seguir a Jesus e da ideia de você, na nossa vida atual, de internautas, de aplicativos, de networks e friends. E aí, assim, queria que você prestasse atenção. Você vai ter que ler rápido, tá? Se você não conseguir ler rápido, você não vai conseguir pegar a mensagem. Então, presta bastante atenção para você poder entender a mensagem.
Muito legal, né? Muito legal. Alô, alô, alô. Alô, muito legal, né? A gente vai ler um texto, então, Lucas 9, 57 e até 62. Diz assim a palavra de Deus: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você, porém, vá, proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Muitas pessoas quiseram seguir a Jesus, e Jesus, ele, de uma forma bem realista, ele às vezes jogava um balde de água fria nas pessoas, né? E eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu estava num acampamento, e eu tinha um tio no quarto, né? Chamava Pablo, e eu tinha os meus amigos que estavam comigo nesse quarto. E aí teve um dia que ele falou do evangelho pra gente de uma forma muito convincente, muito clara. E ele falou assim: alguém aqui quer entregar sua vida para Jesus? E eu lembro que 3 de nós levantamos o braço, e a gente falou assim: eu quero ter esse Jesus como Senhor da minha vida. E ele falou assim: antes de vocês decidirem, eu quero contar uma coisa para vocês. Jesus, ele não pode ser para você a sua bengala, sabe? Sabe o que é uma bengala? Bengala é quando você, sei lá, torceu o pé, ou aqueles senhores de idade assim, que eles não conseguem, eles perdem o equilíbrio. Então, quando eles vão cair, eles apoiam na bengala. E a bengala se torna um suporte para eles só naqueles momentos onde eles vão cair. E ele falou assim: eu não quero que você tenha Jesus na sua vida como uma bengala. Eu quero que você tenha Jesus como um outro tipo de suporte. Eu quero que você tenha Jesus como a sua coluna vertebral. A coluna vertebral, ela também tem a função de suporte, porque se você não tivesse a sua coluna vertebral, sabe o que você ia ser? Uma minhoca. Né? E você ia estar rastejando. Eu falei: pessoal, vamos rastejar, e até o templo. Aí você ia começar a rastejar, porque você não ia ter a coluna vertebral. O que mantém o nosso corpo ereto, o que nos mantém em pé, é a nossa coluna vertebral. E ele falou assim: você está disposto de ter Jesus como a sua coluna vertebral? Porque se você não tiver a coluna vertebral, você vai morrer. E aí, nós 3, a gente tinha abaixado o braço, e na verdade só uma pessoa levantou o braço, né? Que não era eu. Era o outro. Sabe, a ideia que eu estou querendo falar para vocês hoje, na verdade, é que a gente precisa entender o que significa seguir a Jesus. Você não pode ficar aceitando Jesus no coração todo acampamento que você vai. Você não pode ficar vivendo de acampamentos e falar assim: então aí você vai esfriar, e aí você só vai buscar Jesus no próximo acampamento. Porque para seguir Jesus, eu já falei para vocês, a salvação é de graça. Seguir a Jesus tem um preço, a entrega total das nossas vidas. Eu queria fechar as minhas palestras, hoje é a minha última palestra, e eu queria fechar a minha palestra com um dos versículos que eu mais amo, de um dos versículos que mais mexeu no meu coração quando eu entendi ele. Marcos capítulo 8, versículo 34, ele vai dizer o seguinte: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer vir após mim, se você quer me seguir, se você quer ser um seguidor de Cristo, você precisa negar a si mesmo, e você precisa tomar a cruz de Cristo e seguir a Jesus. Então, existe um se aí, né?
Se alguém quiser seguir a Jesus, tem um preço. Se você quiser seguir a Jesus, se você quiser acompanhar-me, Jesus está falando. E Jesus está falando para você hoje. Hoje, na verdade, a gente fala que é o último dia, mas na verdade, o último dia, na verdade, não tem, é bem mais para frente. Você vai sair daqui e você tem que sair daqui com um desafio. Sabe, a diferença entre uma aula e uma pregação é que a pregação tem um desafio. Não é só ensinamentos. Eu não vim aqui dar aula para vocês. Eu não vim aqui dar um conteúdo para que vocês possam guardar na sua memória e ter maior orgulho de falar assim, puxa, eu estava ali na aula do Joel e o Joel falou isso e eu guardei várias coisas. Não, o que eu quero trazer para vocês é um desafio de você viver e seguir a Cristo por toda a sua vida. E eu estou falando isso porque eu estou seguindo a Jesus. Um dia eu tomei essa decisão na minha vida, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu realmente falei assim, Jesus, eu não quero que o Senhor seja a minha bengala, eu quero que o Senhor seja a minha coluna vertebral. Eu quero que o Senhor seja a essência da minha vida. Eu quero viver para Ti. Mas no acampamento é fácil. Quero ver lá fora. E sabe, o que a Bíblia fala, se alguém quiser acompanhar-me, a palavra fala, negue-se a si mesmo. Sabe, é difícil, lembra da história do violino que eu falei para vocês? Né? O cara tinha o violino e aí ele vendeu tudo para ter aquele violino e aí depois ele entregou aquele violino ao pastor e o pastor devolveu aquele violino e falou, é de Deus, mas Deus quer que você use. Sabe, é isso que a gente tem que fazer com as nossas vidas. Nós temos que entregar as nossas vidas, nós temos que negar o nosso nome, nós temos que deixar o nome de Jesus aparecer nas nossas vidas. O nome dele tem que ser mais importante do que o nosso. Sabe, eu já preguei em vários acampamentos, sabe, e quando as pessoas falam, eu estava naquele acampamento que você estava lá, né, e eu sempre tenho medo de perguntar, o que você lembra do que eu falei? Porque geralmente eles lembram das piadas, né? Os seguidores, né? Tipo, os saiyajins, né? E ninguém lembra da palavra que foi pregado, né? Mas um dia, tinha um menino que eu conheci que ele estava num acampamento de 12 anos e era o Dad lá da Metodista e eu preguei lá. E depois com 16 anos eu estava no outro retiro e ele estava lá também. E quando ele voltou para mim, ele falou assim, Joel, Jesus é minha coluna vertebral. Cara, aquilo foi assim, sabe, a gente precisa, eu não tenho pretensão nenhuma de que você lembre do meu nome, de você lembre das coisas engraçadas que eu falei, mas que você lembre que Jesus nesse acampamento falou com você, que Jesus nesse acampamento mostrou que Ele te ama, mostrou que você é importante para Ele. Sabe, quando eu faço viagem missionária, geralmente eu não fico falando meu nome, porque tanto faz, cara, se meu nome é tal, se o nome é tal, né? Mas o mais importante é que a pessoa entenda que foi Jesus que fez aquilo ali. E é importante a gente entender que o nosso nome, ele não é tão importante, o nome importante nas nossas vidas é o nome do Senhor Jesus. Eu tenho a minha família toda, da parte do meu pai, são 8 irmãos e nós somos em 27 primos. E todos eles vão na igreja e na família a gente tem praticamente 10 pastores. E na última reunião que a gente teve da nossa família, eu fui lá, eles pediram para eu pregar, né? Aí eu sou um dos pastores mais novos da família, mas eu fui pregar, né? Eu levei minha palavra, fui lá pregar e na hora que eu estava pregando eu lembrei de um incidente que teve. A gente estava num acampamento que tinha vários primos meus. Na verdade, quando uma família é líder da igreja, tipo, a cúpula é da família, né? Tipo, sei lá, eu não vou falar os sobrenomes assim, eu sei, mas assim não vou falar, mas assim, tem os nomes, você sabe que aquela família ali, praticamente é dona da igreja, às vezes a gente fala, né? Mas a minha família era uma dessas. E a gente estava jantando e uma prima minha descobriu que tinha um hayashi em cada mesa. E ela falou assim, nossa, hoje a janta está abençoada porque tem um hayashi em cada mesa. Aí o pai dela ouviu. E o pai dela não é hayashi, o pai dela casou com a minha tia, né? Então, na verdade, minha prima ela é endo, ela não é hayashi. E o pai dela pegou ela pela mão e levou ela para fora, mas eu ouvi a bronca. O pai dela chegou e falou assim,
Minha filha, a gente não é abençoado por causa do nome dos Hayashis. A gente é abençoado por causa do nome de Jesus. Entenda isso. Ele só falou isso e mandou ela embora para jantar. Ela nem conseguiu comer mais. E eu fiquei... nem eu conseguia comer mais porque eu tinha achado mó legal. Eu falei, nossa, yes! Tem um Hayashi em cada mesa. Cara, o nosso nome tanto faz, sabe? A gente tem que levar o nome de Jesus. A gente tem que aprender a negar as nós. Sabe o que significa negar a nós mesmos? Eu estava falando para algum pessoal hoje, acho que foi hoje, sabe? Eu fiz um compromisso com Deus de orar de madrugada, né? E eu acordo mais ou menos 10 para 5 da manhã, de segunda a sexta, e eu saio da minha casa para orar na minha igreja. Por que eu oro na minha igreja? Ora na tua casa. Não, eu não consigo, eu durmo. Eu sempre, quando eu tento orar na minha casa, eu começo orando o Senhor e começo a roncar, aí depois eu falo, em nome de Jesus, amém, né? E principalmente quando eu tô tentando orar na minha cama assim, eu durmo, aí a minha esposa me dá um chacoalhão, sabe? Porque ela sabe que eu tô dormindo, que eu tô roncando, né? Aí ela chacoalha, em nome de Jesus, amém, né? Sabe, tipo assim, só pra ela achar que eu tava orando. Então, eu acho que eu tenho que ir lá na minha igreja orar, né? Eu tenho que ir lá, e eu vou lá pra minha igreja não é muito perto da minha casa, mas eu vou todos os dias, e às 5h15 mais ou menos, eu chego na minha igreja, eu faço minha oração, e às 6 horas tem uma reunião oficial, que algumas pessoas vêm orar com a gente, né? E eu lembro que teve o retiro de carnaval, que não foi esse de agora, foi do ano passado, que eu estava com o pessoal de Mogi, e aí eu falei isso para eles falaram assim, Joel, então por que a gente não ora aqui no acampamento? Vamos acordar, eu falei, vocês querem acordar às 6 horas? Eu falei, tá bom, quem quiser, né? Eu vou acordar às 6 horas, a gente vai ali no templo e a gente ora, né? E aí eu pensei, tá um maior silêncio, né? Eu falei, ixi, cara, eu vou orar sozinho hoje, mas já que eu falei, vou lá, né? Quando eu abri a porta, assim, na escuridão, tava todo mundo assim, a Melody, Luísa, Roberto, André, todo mundo assim com frio. Vamos orar, vamos orar. Aí a gente foi lá orar e todos os dias a gente orou de madrugada. E quando acabou aquele acampamento, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês participem da minha reunião de oração das 6 da manhã na minha igreja. Mas vocês moram em Mogi, vocês moram em Curitiba, vocês moram mal longe. Então a gente começou a fazer por internet. Eu deixava meu computador ligado na frente da reunião, das 6 da manhã, e aí entravam os 8 pessoas assim para assistir a reunião, a gente orava, sabe? E sabe, não durou muito tempo, porque o pessoal começou a prejudicar a escola, eu comecei a conversar aí eu falei assim, não, vamos parar um tempo assim, depois a gente tenta fazer de novo, né? Mas sabe, eu tô orando assim de madrugada desde 1996. Alguns aqui a gente não tinha nascido ainda. Mas eu aprendi a orar de madrugada. E sabe, se você perguntar para mim assim, Joel, você gosta de orar de madrugada? Eu gosto, mas não é todo dia não. Quer dizer, talvez a menor parte dos dias eu gosto mesmo, sabe? Sabe, de você acordar assim. Eu fiquei assim mais de 10 anos acordando de noite para ir para a igreja. E como a minha igreja era tudo fechada, então tipo assim, eu entrava de noite e saía de dia da minha oração. Então eu fiquei vários anos sem ver a luz do sol nascer, ou acordar com o sol brilhando. E aliás, quando eu acordava com o sol brilhando, é porque eu tinha acordado atrasado, né? Aí eu ficava mó triste, eu falei, puxa, perdi. Daí eu ficava assim, mas sabe, por que eu oro de madrugada? Eu não gosto muito, às vezes eu não tenho vontade de acordar. Mas sabe por que eu oro? Eu vou explicar uma coisa para vocês, porque queria que vocês guardassem essa frase. O compromisso, ele tem que ser mais importante do que a vontade. O compromisso precisa ser mais importante do que a sua vontade. E sabe, isso acontece quando eu vou orar, porque a minha vontade talvez não seja de orar, mas porque eu fiz um compromisso com esse Deus, eu vou negar a mim mesmo, eu vou negar o meu sono. E você sabe que o melhor sono que existe é aquele sono entre as 5h30 e 7 horas. É aquele sono que tipo, você dá uma abridinha no olho assim, você fala que tá cedo, aí você fecha o olho de novo. Aquela dormidinha é a melhor que tem, sabe? Mas eu dou essa dormidinha para Deus, sabe? E quando eu vou de madrugada, sabe que eu sempre lembro desse versículo, Deus me ajuda a negar a mim mesmo.
Me ajuda a não colocar eu em primeiro lugar. Me ajuda a colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque senão eu não estou te seguindo, Deus, eu estou me seguindo. E eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar. Primeiro lugar na minha vida. E sabe, quando a gente lê esse texto, que as pessoas começavam a falar assim: ô Jesus, eu quero te seguir. E Jesus falava assim: olha, as raposas têm as suas tocas e as aves têm o ninho do céu, os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. E ele fala assim: Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E Jesus fala: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém vai e proclame o reino de Deus. Jesus está falando uma questão de prioridades nas nossas vidas. Quais são as prioridades nas nossas vidas, né? E na minha igreja eu ensinei os meus jovens o seguinte, que a nossa prioridade é Deus sobre todas as coisas. Deus sobre todas as coisas. Ele é a nossa prioridade, Ele tem que ser a nossa prioridade. Nós vamos nos negar por causa da nossa prioridade, porque a prioridade é Deus. A minha segunda prioridade é a minha família. Hoje eu tenho esposa, eu tenho 2 filhas, elas são minha prioridade. A minha terceira prioridade é o meu trabalho. Porque se eu não trabalhar, como que eu vou sustentar a minha família? Eu preciso sustentar a minha família. E a minha quarta prioridade, talvez você se escandalize com isso, mas a minha quarta prioridade é a igreja. Aí eu ensinei isso para os meus jovens, e os meus jovens eles entraram em crise, porque eles foram falar com os pais deles. E aí os pais deles: não, o Joel está errado. O Joel está errado. Não é essa a prioridade. Primeiro Deus e a igreja, e depois a família, depois o trabalho e depois a família, né? Então, na verdade, a crise dessas prioridades era o seguinte: Deus e a igreja, para muitos, é a mesma coisa. Então, assim, eu estou na igreja, estou fazendo as coisas da igreja, a igreja é meu Deus. E eu queria dizer para vocês que eu entendo o seguinte: a igreja não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. E se um dia, como a sua prioridade é Deus, e a minha segunda prioridade é a família, por exemplo, se um dia o meu pai, eu moro com meu pai, eu sou submisso aos meus pais, o meu pai me sustenta, o meu pai paga minha comida, meu pai paga meus estudos, ele paga minha roupa, então eu estou debaixo da autoridade do meu pai. Se um dia meu pai chegar e falar assim: Joel, eu não quero que você vá para a igreja, o que eu vou fazer? Não, pai, não posso deixar, porque a igreja é minha prioridade. Não, a minha prioridade é a minha família. Então se o meu pai falar não vai mais para a igreja, eu vou obedecer o meu pai e eu não vou mais para a igreja. Até ele falar assim: tá bom, agora pode ir. Isso não significa que eu vou deixar de adorar o meu Deus. Isso não significa que eu não posso continuar lendo a minha palavra, a palavra de Deus. Sabe, e os meus jovens, eles entraram em crise, e eu comecei a entrar em crise também, porque eles começaram a ficar tristes, mas eu tentei explicar isso para eles, que é uma questão de prioridade. A gente tem que ter Deus como prioridade nas nossas vidas, mas Ele não tem sido a nossa prioridade, não é verdade? Na verdade, a nossa prioridade tem sido nós mesmos, porque a gente até briga com os nossos pais por causa das coisas que eu quero, eu desejo. E sabe, um dia meu professor explicou que essa é a trindade satânica. É o que eu quero, é o que eu preciso, é o que eu desejo. É o que eu quero. Eu não estou preocupado se Deus quer, eu estou preocupado com o que eu quero. E quando a gente nega nós mesmos, a gente entende que as coisas, Deus é em primeiro lugar. Eu tenho que negar a mim mesmo para entender esse Deus na minha vida. E essa ideia de negar a nós mesmos, ela é muito bem explicada quando a gente lê Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. O meu velho homem está pregado lá na cruz. E eu estou vivendo agora um novo homem. Lembra do dia que eu falei da gente vestir a nova roupa dos seguidores?
Eu vivo Cristo na minha vida, eu me visto de Cristo. O meu velho homem está pregado lá na cruz. Eu tenho um problema muito grande. Lá em São Gabriel a gente não dirigia muito carro, mesmo porque não tinha trânsito e era tudo muito perto. Mas quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a ficar em crise, porque o trânsito me deixava louco, sabe? E eu ficava nervoso no trânsito, sabe? Tem muito cara folgado dirigindo, né? E eu ficava com raiva deles, né? E eu começava a pecar. E eu tenho um amigo que quando eu ando de carro com ele, a gente é igualzinho, então a gente fica muito bravo quando a gente dirige. E um dia eu estava dirigindo e ele estava do meu lado, e eu comecei a ficar bravo com um cara que me fechou, né? Que ele não deixava eu entrar, não lembro o que era, mas eu fiquei muito bravo. Ele virou para mim, ele fez uma frase fantástica, que eu acho que se você tiver um amigo de verdade, você deveria falar isso para ele, com amor, não vai falar isso julgando. Ele chegou e falou assim para mim: Joel, volta para a cruz. Joel, volta para a cruz. Sabe, a gente ressuscita o velho homem que está pregado na cruz e a gente quer reviver ele, a gente quer viver a carne. Que raiva, né? E a gente fica com raiva e a gente quer ressuscitar o velho homem. Não, deixa o velho homem pregado na cruz e vive Cristo na sua vida. Pensa na ideia de que como Cristo tomaria posição nesse momento. Deixa Cristo viver. Sabe, toda vez que você acorda de manhã, você deveria acordar e falar assim: Deus acordou o perigoso. Ajuda, Deus, porque acordou o perigoso. Nós temos um perigo enorme de cair no pecado. Toda hora nós estamos caindo no pecado. Então nós somos um perigo para Deus, porque se nós caímos no pecado, nós vamos nos afastar de Deus. Então teve uma época que eu comecei a acordar de manhã, eu acordava e falava assim: Deus acordou o perigoso, não deixa eu pecar, não deixa eu pecar. Deus, eu sou fraco, eu preciso de Ti. Que o Senhor possa viver em mim, que as pessoas vejam, não o Joel, mas o Cristo que habita em mim. Eu quero estar crucificado com o Senhor, e eu quero viver o Senhor na minha vida pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E essa seria uma boa oração para a gente fazer todas as manhãs. Quando a gente acordar, a gente já que o teu olho está cheio de remela e não abre direito, deixa ele fechado e fala assim: Deus, acordou o perigoso, me ajuda a viver mais um dia na Tua presença. Vive em mim, Deus, vive em mim, em nome de Jesus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Segunda coisa que Jesus vem falar para a gente, Ele fala o seguinte: tome a sua cruz. E quando Ele fala para a gente tomar essa cruz, a gente tem que entender o significado da cruz. A gente pensa assim, tem gente que a gente pendura um colarzinho assim com a cruz, a gente tem maior orgulho, né? Mas a cruz na verdade é um símbolo de vergonha total. Pessoas que morriam na cruz é porque elas eram as piores pessoas do mundo, elas fizeram as coisas mais nojentas do mundo, a pura maldade fez com que elas morressem numa cruz. Mas hoje para nós a cruz é o símbolo de vida, porque Jesus Cristo levou a nossa vergonha naquela cruz. Hoje a nossa cruz é uma cruz vazia, porque essa cruz nos lembra de quem é o nosso Deus. Eu não sei porque Deus está falando para eu fazer isso desde de manhã, mas eu não sei porque que eu me relutei e não quis fazer, mas eu vou fazer, tá? Tá bom, eu vou fazer. Tem um tipo de evangelismo que eu vou aproveitar falando da cruz e eu queria ensinar vocês, né? O evangelismo é o seguinte: você faz uma dobradura no papel e esse papel vai virar uma casa. Alguém já viu essa história aqui? Alguém tem uma caneta? Obrigado. Então essa casa é o seguinte, ela é muito simples, né? Ela tem uma porta, ela tem janelas. Eu não sei se você vai conseguir ver aí desse lado, aí de longe, né? Dá pra ver? Não. Sério? Não dá pra ver que isso aqui é uma casa? Não. Só o shape assim? Então é só isso que me importa, né? Então, tem
uma porta, imaginem que tem uma porta bem aqui, né? E aí aqui tem 2 janelinhas e aqui tem uma sujeirinha. E é um evangelismo que eu costumo fazer com as crianças, né? Assim, eu digo assim que Deus, Ele criou uma casa para morar. E a primeira casa que Deus criou foi Adão. Deus queria morar lá dentro. E depois Ele criou outras casas. E nós somos como casas para Deus. Eu sempre falo para as crianças uma coisa que elas sempre dão risada, né? Que assim, por exemplo, se você pegar uma criancinha, você vai ver assim, puxa, coitado de Jesus dentro desse cara aqui. Ele é tão magrinho, Jesus ia estar todo espremidinho assim. Mas comigo, obrigado. Mas comigo, Jesus vai estar à vontade, sabe? Ele entra aqui dentro e fala, nossa, quanto espaço, né? É um apartamento de 120 metros quadrados, né? Tal, e ele fica à vontade, né? Então, eu sempre falo isso dessa casa assim, né? Mas assim, melhorou? Oh, yes! Obrigado! E aí, eu falo assim que Deus, Ele queria morar numa casa. E quando você lê Coríntios capítulo 6, ele fala que Deus nos fez como santuários, moradas do Espírito Santo. E Deus quer morar dentro de nós. Só que tem um porém, essa casa aqui, ela tem uma sujeira. Ela tem uma sujeira e, na verdade, ninguém gosta de morar numa casa suja, gosta? Você gosta de morar numa casa fedendo cocô de cachorro? Eu não gosto. Você gosta de morar numa casa que está cheia de lixo lá dentro? Eu não gosto também. E eu acho que Deus também não gosta. E essa sujeira que está nessa casa é o pecado. E é o pecado que está impregnado nessa casa. Só que Deus quer morar nessa casa, mas ela está suja. E se ela está suja, Deus não vai querer morar nessa casa. Então a gente tem que descobrir um meio de limpar essa sujeira. Eu vou considerar que vocês são criancinhas de 6 anos, tá? Vocês acham que dá para limpar essa sujeira com álcool? Fala sim ou não, né? Não, né? Dá para limpar essa sujeira com esfregão e sabão? Não. Dá para limpar ela com thinner? Não. Dá para tacar fogo? Não, já exagero. Mas assim, só tem um meio de você realmente entender como que se limpa essa sujeira, né? E aí você vai ter que rasgar uma casa. Uma casa foi rasgada para a gente entender como que a gente pode tirar essa sujeira. Então eu estou rasgando essa casa, né? E uma casa foi rasgada e a sujeira foi tirada. E essa sujeira então foi eliminada para que essa casa pudesse ficar limpa. Mas como que você faz para que a casa fique limpa? Através da cruz de Cristo. Pessoal, eu vou ensinar vocês porque é muito fácil. Você vai pegar uma folha retangular, não pode ser quadrada, ela tem que ser retangular. E aí você vai dobrar uma ponta até aqui e você vai formar um triângulo, né? Aí você vai ter isso aqui. Aí você vai dobrar outra ponta e formar outro triângulo. Daí ela vai ficar assim, acabou. Coisa simples, né? Acabou, a casa é essa. Aí você pinta direitinho, faz uma porta no meio. Aí para você fazer a cruz, você tem que dobrar ela. E você tem que cortar ela em paralelo aqui, ó. Você corta em paralelo, desse sentido. Tem que ter um pouco de coordenação, tá, pessoal? Se você não passou no teste da autoescola, não vai fazer isso aqui não, tá? Deixa que uma outra pessoa faça. Aí você corta essa parte, a sujeira fica do lado de cá. Aí você começa a abrir o papel. E aí ele vai virar a cruz. E você vai poder explicar para as pessoas. Então, na verdade, a mágica! Mas a ideia que eu queria trazer para você... Eu não sei porquê, eu tinha que falar da cruz hoje. E sabe quando Deus fica tocando no seu coração? Mostra o negócio da casinha. Mostra o negócio que eu fazer. Deus, eles não são criança, cara. Não sei para que é para mostrar essa casinha. Mas, em todo caso, eu mostrei a casinha porque Deus falou para eu falar. E aí, depois se você quiser eu te ensino com papel. Mas é uma ótima forma da gente evangelizar e tentar mostrar para as pessoas que nós somos a morada de Deus. Deus quer morar dentro de nós. E o único meio que existe para a gente eliminar o pecado nas nossas vidas é tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus todos os dias.
Sabe, você precisa aprender a tomar essa cruz na sua vida. E sabe, tomar a sua cruz, você precisa entender o peso do que é isso. Você precisa... Tem um texto que fala o seguinte, que em Coríntios fala o seguinte: pois a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. As pessoas olham para isso aqui e falam assim: você está viajando, cara, isso aqui não vai fazer nada de efeito na sua vida. Mas quando você entende o significado da cruz, quando você toma a sua cruz todos os dias e vive para a cruz, e deixa o seu velho homem pregado aqui, e vive Jesus Cristo na sua vida, você tem o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação daqueles que creem em Jesus Cristo. E Deus quer que você viva nesse poder. Mas sabe, não é fácil viver nesse poder de Deus. A Bíblia fala o seguinte, em Lucas capítulo 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai e mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Por isso é que quando a gente decide por viver para Cristo, quando a gente decide ser um seguidor de Cristo, isso tem que ser uma decisão importante, definitiva nas nossas vidas. Você tem que saber que seguir a Jesus não é fácil. Você tem que saber que seguir a Jesus requer um preço. Seguir a Jesus requer o seu compromisso seja mais importante do que a sua vontade. Mas hoje em dia, a nossa geração ela é movida pela nossa vontade, não é movida pelo nosso compromisso. Por exemplo, eu tenho o compromisso de tocar numa equipe de louvor. Aí tá bom, eu vou tocar todo domingo. Então todo sábado tem ensaio e todo domingo eu vou tocar. Aí chega um dia, sabe, que você foi mal na prova, a sua namorada brigou com você, aí você está meio triste, né? O time de futebol perdeu. Aí você fala assim: ó, pessoal, hoje eu não vou não, sabe? Tô meio triste, não quero ir não. E o compromisso? Cadê o compromisso? O compromisso tem que ser mais importante do que a nossa vontade. E isso, pessoal, vou falar para vocês que são novos, isso é um sinal de maturidade. Sabe, eu estava falando, quando a gente cria realmente maturidade, o dia que você casa. Porque depois que você casa, cara, você estando doente ou não, você tem que trabalhar para trazer comida para tua casa. Quando você casa, você, não importa se está chovendo ou não, você tem que ir lá cuidar da tua esposa. E aí, a vontade, eu estou com vontade de sair para pedalar, não posso, porque eu preciso cuidar da minha família. Eu estou com vontade de jogar bola, não vou, porque eu tenho que cuidar da minha família. O meu compromisso é mais importante que a minha vontade. Isso é um sinal de maturidade. E nós precisamos ter esse sinal de maturidade. E para fechar esse acampamento, queria dizer a última frase do acampamento, que é o último ponto que Jesus deixou para eu falar para vocês nesse acampamento. Siga-me. Siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quando a palavra de Deus fala siga-me, quando a gente começou a ler esse texto de Marcos 8, 34, se você quer vir se você quer me acompanhar, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando a gente lê o 35 e o 37, ele diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Então, se você quer salvar a sua vida, você precisa perder ela. Você precisa entregar a sua vida
para Jesus. E eu queria fazer um convite para você hoje. Eu queria perguntar aqui se tem alguém que nunca entregou sua vida para Jesus e queria entregar a sua vida hoje. Eu não vou mandar fechar o olho, porque, sabe, não é uma questão de vergonha assim. Se você quer, se você quiser levantar a mão, mostrar para mim, falar que você quer, não tem problema. Mas eu queria perguntar para vocês, existe alguém aqui que quer entregar ainda nunca entregou sua vida para Jesus? Se você entregou no acampamento passado, não reentrega agora ou não, tá? Vai ter uma outra oportunidade, mas eu quero perguntar, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, se você quer entregar a tua vida para Jesus hoje, eu queria que você desse um sinal com a sua mão assim. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Amém. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Amém. 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 Vamos fechar os nossos olhos. Pode abaixar o braço. Eu queria que vocês que levantaram o braço, vocês pudessem repetir. Amos, você podia me ajudar? Queria que você pudesse fechar os teus olhos e que você pudesse repetir essa oração comigo. Eu vou falar devagar, porque talvez tenha alguém que fala em chinês aqui. Senhor Deus, muito obrigado por morrer na cruz por mim. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor veio até aqui na terra e se sacrificou por mim, para que eu pudesse ter uma conversa real com o Senhor. Deus, eu preciso de Ti. O meu coração é sujo por causa do pecado, mas eu peço, Deus, limpa meu coração, limpa minha vida, me ajuda a entender a Tua cruz, para que a minha casa possa estar limpa e que o Senhor possa morar dentro de mim. Deus, eu oro para que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador, e que eu possa Te seguir de hoje até o resto da minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E eu queria fazer um outro desafio para você, e eu queria que todo mundo ficasse em pé. Sabe, talvez nesse acampamento, em algum momento dele, talvez na palestra, talvez no louvor, em algum momento Deus tocou no seu coração, e você quer parar de brincar de ser cristão, e você quer parar de brincar de ir na igreja, e você quer realmente seguir a Jesus. E eu queria que você fizesse a sua oração nesse momento, que você falasse para Deus: Deus, eu não quero mais brincar de ser crente. Deus, eu não quero mais brincar de ser cristão. Eu não quero levar essa vida cristã assim, do jeito que ela está. Eu quero realmente Te seguir. Eu quero ser um seguidor Teu, Deus. Eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida. E eu queria que você fizesse essa oração, porque eu posso orar pela vida de vocês, mas essa decisão tem que ser sua. Por isso eu peço para vocês fecharem os teus olhos, que você possa orar, para que você possa clamar a Deus e falar, entregar a sua vida para Deus, negar a si mesmo, falar: Deus, eu me nego, Senhor, eu quero que o Senhor habite em mim, eu quero viver a Ti, que eu possa estar crucificado com o Senhor e que eu possa viver a Tua vida aqui na terra pela fé, Deus. Eu queria que você orasse nesse momento. Não precisa orar alto, mas eu quero que você faça uma oração com todo o teu coração. Se você quer, se você decidiu, se você tomou uma decisão importante na sua vida, a decisão mais importante da sua vida, eu queria que você fizesse um compromisso com Deus agora. Jesus. Oh, Deus, obrigado. Senhor Deus, eu oro, Senhor, por todos nós aqui nesse acampamento. Muitos de nós, Senhor, ouvimos a Tua voz, sentimos o Teu toque,
pudemos ser desafiados, Deus, e nós queremos, Pai, sim, te seguir. Queremos sim negar a nós mesmos, queremos sim tomar a nossa cruz e te seguir, Jesus, de hoje para o resto das nossas vidas. Mas Deus, nós somos fracos. Deus, nós somos inconstantes. Deus, a nossa carne fala tão alto na nossa vida que a gente não consegue te seguir, Pai. Deus, eu oro, Deus, para que o Senhor venha fortalecer as nossas vidas, para que essa decisão tomada nesse acampamento não seja algo que foi em vão, algo que eu falei só por falar, Deus, mas eu oro por cada um aqui que tomou essa posição, que tomou essa decisão em sua vida, de seguir a Ti, de viver para Ti, de entregar-se totalmente a Ti, Deus. E eu oro, Pai, pedindo que o Senhor nos fortaleça dia após dia, para que não só na próxima semana, mas durante toda a nossa vida, nós possamos viver para proclamar o Teu reino aqui na terra, viver para expressar a Tua glória nas nossas vidas, Deus. Obrigado, Deus, porque muitas pessoas foram tocadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Enche-nos com Teu Espírito Santo, transborda em nós com Teu Espírito Santo, derrama sobre nós, Pai, dessa água viva em nós, Pai. Queremos beber dessa água viva, queremos ser uma fonte de água viva a jorrar, Deus. Usa cada uma das nossas vidas, Pai, para que as pessoas lá fora vejam em nós a mansidão, a humildade e principalmente pessoas que decidiram perdoar e pessoas que decidiram amar com o amor de Cristo em nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque durante esses dias o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Deus, porque esses dias nós pudemos sentir o calor da amizade, esse amor em Cristo que nós temos uns com os outros, Deus. E talvez amanhã, quando voltarmos para nossa casa, Pai, as coisas vão começar a esfriar. Eu não vou ter mais alguém para me dar um abraço. Eu não vou ter mais o pastor gordinho para pregar para mim. Mas Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor seja a força, a palavra, o ânimo de cada um aqui, Senhor. Que nós possamos continuar a Te seguir, continuar a viver para Ti, continuar a andar nos Teus caminhos, entregando as nossas vidas para Ti todos os dias, Deus. Obrigado, Pai. Eu quero estar orando também pelas igrejas aqui representadas, Deus. Eu oro, Deus, para que cada igreja aqui seja muito abençoada. Pelos membros que vieram aqui da igreja, eu oro por essas igrejas, que essas igrejas venham a se fortalecer, que essa nova geração de cristãos que te seguem, Pai, possam ser força na sua igreja. Deus, eu oro pelas igrejas para que o Senhor venha guiar e o Senhor venha resplandecer a Tua luz através dessas igrejas, que elas possam proclamar o Teu reino e viver o Teu amor aqui na terra, Deus. Faz cada um de nós, Pai, cada um de nós que pertencemos à nossa igreja, que a gente possa amar a nossa igreja, que mesmo que a gente não entenda esse negócio de legalismo, que não entenda o autoritarismo da liderança, Deus, que nós possamos entender que é a forma deles nos amarem, a forma deles zelarem pelo reino, pela Tua palavra aqui na terra, Deus. Abençoa as nossas igrejas, Deus, e abençoa as nossas igrejas através de nós. Queremos ser bênção para as nossas igrejas, Pai, e que de hoje em diante os nossos passos sejam diferentes, que de hoje em diante a nossa atitude seja diferente, que de hoje em diante o nosso coração e as palavras que saem da nossa boca sejam diferentes, Deus, sejam para mostrar a Tua glória, sejam para que as pessoas vejam que o Senhor é Deus, que o Senhor é real, Pai. E Deus, precisamos entender o próximo passo. Nós queremos saber qual que é o nosso próximo passo. Por isso, Deus,
Continua a falar com a gente. Continua a falar nos nossos corações, para que nós possamos te seguir para o resto das nossas vidas. Obrigado, Deus, por esses dias. Obrigado por essas palestras. E que o Senhor continue a falar no nosso coração. Te agradecemos, oramos e te louvamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, pessoal.